Tá, esse daqui seria o boss mais importante, que aqui foi ontem, né? E primeiramente comp, né, mano? Cara, essa luta aí é um DPS check sinistro, mas com a guia que a gente tem atual, ele era mais um survival check, digamos assim, né? Se a gente chegasse com todo mundo vivo, a gente ia ter o dano pra matar. Então, a gente, antes de falar de comp, a gente sacrificou Flask de crit, que é uma Flask, um file que faz você tomar damage por ter mais crit. Muita gente usava Flask de versatility pra ter mais sobrevivência na luta. É uma luta com um damage muito, muito intenso e é difícil pros healers healar perfeito sempre, né? Então, a gente fez escolhas para sobrevivência nessa luta. A outra parada é que não tem muito essa de ter muito range ou muito melee, né? Você quer ter um número meio balanceado, né? Não tem muito problema de ter muito range, ter muito melee. E a comp de heal pode ser diversas. Eu acho que eu diria que Mistweaver é meio que um must, porque ele tem CD toda hora, né? E é muito forte para intermission da luta. Então, quanto a comp, não tem algo muito específico, velho. Eu só diria que tem que ter um balanço melhor entre range de melee. Tá, qual que é a parte mais difícil da luta no seu ponto de vista, assim, antes da gente ver ela, pra você comentar Cara, depois? a parte mais difícil da luta, primeiro que tem uma mecânica de mítico que existe uma coordenação, né? Eh, Vou dar um play pra gente chegar na mecânica de mítico que a gente conversa sobre. A mecânica do mítico, na verdade, é depois. Sempre depois de uma leva de sujeira na sala, que chama alguma coisa Geyser, né? Spawnam 4 bolas. E essas bolas não podem ser socadas ao mesmo tempo, elas dão fixate em um player. E sempre pode ser healer. Acho que não dá fixate em tanque, né? Não dá fixate em tanque. Pode ser um healer, pode ser em 2 healers, pode ser em 3 healers, pode ser 4 melee, pode ser em 5. Qualquer um que não seja tanque pode tomar, né? E é importante que exista uma prioridade para algumas pessoas tomar dependendo do negócio. Quando você soca uma bolinha que dá dano fixate em você, pausa aí, ó. A gente já pode dizer algumas bolinhas com fixate, né? Uhum. É, Quando você soca uma bolinha com fixate, a raid inteira toma um debuff que aumenta o damage do próximo soak. E ele dura, sei lá, 3 segundos. Não, você não pode socar uma bolinha atrás da outra. Então existe uma coordenação de falar, X vai primeiro, sei lá quem vai primeiro, e etc, né? E a pessoa tem que esperar o debuff acabar e socar o próximo. Então, como a gente lida com isso? Esse fixate, ele é uma private aura, né? É impossível de traquear quem tomou fixate ou não. O player ele tem que ver a linha conectando ele à bola e tem que ver a setinha em cima dele, falar sim, estou com fixate. Tem uma aura que é uma macro, a gente aperta quando a gente toma fixate essa macro e essa macro faz a lista, né? A gente só consegue fazer desse jeito a luta por causa dessa macro. Então, a macro ela só faz uma lista baseada com a ordem de quem clicou. Então, Demonax clicou primeiro, Arthas clicou depois, Kratola clicou depois, eu cliquei por último. Essa é mais ou menos uma ordem que dá pra seguir no Soaks, mas muitas vezes a gente não segue ela porque a gente quer dar prioridade pra melee ou healer socar. Então, eu fazia isso na luta, eu dava a call se tivesse que mudar a ordem dos Soaks, e todo mundo tinha que estar ligado nisso. Se eu falasse assim, eu vou por último, deixa o Kratos ir primeiro nessa situação ali, que foi o que aconteceu, né? Se você voltar um Aham. pouquinho, a gente consegue ver. Mas, olha, eu era o último e eu podia falar, Kratos vai primeiro, eu vou por último, tá ligado? Rola essas mudanças na luta. Você quer dar prioridade para os healers na hora que eles vão ligar CD, durante a fase. E principalmente os dois disc, a gente jogou com dois disc, é um skill ceiling sinistro de disc. Então a gente queria dar o mais espaço possível para eles conseguirem fazer o ramp e ficar vivo. E Milies, né? A gente não quer que melee fique passeando na sala, principalmente na hora do burst, como agora, né? Então, se tiver como deixar um range de pegar por último, é melhor. Ah, Agora, vamos voltar um pouquinho pra mostrar como que é os drops, né? Que eu acho que os drops é a parte mais interessante que eu poderia dar dica na luta. Até você Esses falou Op tornados, Live, né? Que seria o primeiro bait, é um dos mais importantes. os primeiros bait é o mais importante de longe. Então, pausa aí. Ah, tem uma parada que deixa ver melhor esses tornados, né? Que é desligar o Particle Density. Assim, reza a lenda que a Liquid desligou e via melhor. Eu sinceramente não vejo muita diferença, mas a gente desligava o Particle Density nessa luta em específico para ver melhor esses tornados, né? A ideia é que o boss, que o grupo que tome a martelada, como no Heroic, eles ganham Absorb de heal. A ideia é que esses caras fiquem mais ou menos no mesmo lugar, né? E
e drop por ali, né? Óbvio que não é sempre isso que acontece, é muito uma feira essa luta, mas fiquem mais ou menos no lugar para a maioria dos heal absorbs sejam efetivo, né? Imagine que, sei lá, um Disc consiga dar acho que Disc não tem isso. Imagine que um Pala consiga dar um cone frontal de heal e pegue só nos caras de absorb, né? Acho que a ideia é ter um smart healing ali. E vamos lá, o que constitui uma fase desse boss? São 2 levas de tornado e 2 marteladas que dão heal absorb, né? Acho que chama Brand of Damnation e o outro é... Putz, eu não sei o nome do tornado, mas é o círculozinho que spawna no tornado, acho que é Searing alguma coisa. Uma parada muito interessante para, inclusive quem tá progredindo agora nesse boss, é que sempre a primeira leva de pezinho, que vocês estão vendo ali que spawnou agora, chama alguma coisa geysers, lava geysers, eles spawnam, a primeira vez que eles spawnam 2 vezes por fase, tem muito mais tempo para desviar e baitar do que a segunda. Então volta um pouquinho pra gente ter entendimento disso aí. A gente tem os tornados, assim que sai o tornados, tem mais 5 segundos para ter esses drops de geyser. Esse acontece sempre na primeira vez que você. Que acontece isso por fase. E esse é o mais importante da luta. O primeiro bait ele tem que ser tão bom para você não poder contar com o próximo, porque o próximo é mais difícil. Então dá play aí. O nosso primeiro bait foi muito bom, foi clampado, e é importante que esse seja o primeiro de cada fase, seja bem feito, porque o próximo você não tem controle mais ou menos do que aonde dropa, porque é muito difícil de desviar de tornado ao mesmo tempo. Então vamos lá, a gente tem a ordem de seguir aí para os Absorb. Então, a gente fez aí a ordem, Cloudnet, o próximo é ZBM. Rolou a martelada. Pausa aí. Nesse ponto da martelada, os tornados não saíram ainda. Então, se vocês olharem no meu Big Wigs em cima do frame da direita ali, falta 1.8 segundos pro tornado e falta 0.8 pro geyser. É muito difícil de você conseguir baitar bem esses geysers. Porque vai estar rolando no tornado. Tipo, tem a sala inteira, ó, tem pezinho, tem tornado em volta de todo mundo, sabe? É impossível você desviar e baitar bem. Um negócio que a gente perdeu um pouco de try, mas não tanto, acho que a gente descobriu um pouco cedo, é que esse segundo bait não faz diferença. Você consegue consertar ele toda vez que você passa de fase. Então, os ranges, se ficar muito longe, assim, os ranges podem ir pra trás, até mesmo o melee pode ir pra trás para fazer o primeiro bait da fase e consertar ele. Então, assim do momento que dá o timer do geyser, a gente meio que sai correndo. Então você pode dar play aí, você pode ver. A gente sai correndo pra frente do boss e a gente não quer que fique nenhum tornado na frente do boss pra ser um safe spot, ó. Vocês podem ver que isso não foi o melhor bait do mundo. Tem um espaço que vai ficar vazio ali, ó. Tem um espaço que não foi muito bom. Ali onde tá o Avec, Nylos, Dotinho. Não foi o melhor bait do mundo. Mas o próximo bait da fase, como ele tem mais tempo, né? Como o primeiro de cada fase tem mais tempo, você pode consertar esse lugar ali nessa hora. Então, a dica suprema nessa luta é que o segundo bait é mais importante ficar vivo do que baitar perfeito. Então, se você tá progredindo nessa guild aí, você quer ficar. Nessa guild, não, você tá progredindo esse boss aí, você tá tentando fazer muito perfeito o primeiro drop, esquece, velho. Só fica vivo, aprende a ficar vivo nessa luta que é muito mais difícil, velho. Primeiro não, o Principalmente segundo, pros dois né? healers. Né? O segundo, né? O É segundo segundo, não sim. precisa ser O perfeito. primeiro O é muito mais primeiro simples. tem tempo e dá pra baitar corretamente daí pra poder consertar depois. Sim. Outra parada é que é uma luta muito big de DPS, é importante que vocês saibam onde burstar, onde potar. É um negócio bem mais. Assim, pra gente acabou não sendo muito problema de DPS, mas eu acredito que depende. Tem uma certa organização que a gente teve, né? Uma setagem de CD, os caras sabiam onde usar, a gente pesquisou, então é um negócio que vocês têm que ir atrás. Como vocês podem ver, essa é a primeira martelada, pausa aí rapidinho. Essa é a primeira martelada da segunda fase, né? Ele foi pra intermission, voltou, eu chamo isso de segunda fase. Essa martelada, do spawn de tornado pro geyser, a gente tem quase 5 segundos. Então, assim, como eu disse, essa é muito mais fácil de desviar de tornado e voltar depois para beta geyser. Então vamos dar play aí. A gente vai desviar dos tornados e vai voltar para baitar, principalmente no lugar que não ficou tão bom do segundo bait da luta, né? Podem ver, ó, tá voltando geral ali para trás e a gente vai conseguir baitar ali atrás. Pronto. Cara, aquele segundo bait que não foi tão bom, a gente resolveu no primeiro. Essa é a parada mais importante dessa luta. Que não fique muito fixado em ficar fazendo perfeito na sala. Né? A sala não precisa ficar perfeita. Os primeiros baits de cada phase precisam ser perfeitos. E a próxima é da sobrevivência. Fica vivo. A próxima é a de ficar vivo. Então a gente tem mais ou menos esse time que a gente sai correndo e fica vivo. Se o bait foi ruim, paciência, a gente resolve no próximo. Né? Uma parada importante, volta um pouquinho, é mostrar que a gente sempre faz um U em volta do boss com os tornados. Né? Então, pode dar play, quando chegar os tornados, fica mais fácil de ver. A gente faz um 1 em volta do boss. A saída na frente do boss, nunca tem alguém travando lá.
né? Imagina que você tá no grupo ali e você vai fugir pra frente do boss e tem alguém com um tornado ali te esperando, né? Você não consegue ver que ele tá do outro lado. Se é um melee, se é um range, você não consegue ver. Então na saída do boss nunca tem ninguém com tornado lá. Isso é muito importante nessa luta. Então vamos lá, aquele foi o primeiro que a gente consertou, agora vai ter a segunda martelada da segunda phase, e que é o Brand of Damnation, quem tem que socar vai socar. Ela é um pouco mais difícil, porque, como eu falei, o tornado sai ao mesmo tempo do drop de geyser. E é impossível fazer perfeito. Então a gente vai esperar um certo tempo aqui pro Rio Absorb, e eu vou falar, vamos. E a gente sai todo mundo, e se o drop for ruim, a gente resolve no próximo, que é muito mais simples de resolver. É importante notar também que, cara, provavelmente não vai faltar damage pra maioria das guilds nessa luta. Se vocês chegarem vivo lá, não vai faltar dano. Então, melee pode sair também do boss pra baitar esses geysers, cara. Não tem essa mentalidade de sou melee, vou ficar infinitamente batendo. Não, né? É importante que vocês se liguem nisso aí. Então essa é a segunda intermission. Cada intermission tem uma pattern, né? E é fixo. Eh, Essa daí a gente usa o gate de portal para desviar, acho que todo mundo usa, na verdade. A gente vai para dentro do boss agora, e como é fixo, a gente vai pegar um gate, vai lá para trás, depois vai voltar para frente. Isso é padrão para todas as guilds. E bom, tenha isso em mente. A gente tinha muitas setagens de Hor e Totem de Xamã importantes nessa luta para desviar disso aí. Time Spiral é outro CD muito forte de Evoker que a gente tinha setado para resetar a movimentação da rapaziada. Então, uma parada importante. Então, pausa aí. Como eu falei para vocês, né? Volta 5 segundos rapidinho. Aquele último bait, que era o mais difícil, que a gente só queria ficar vivo. Pausa aí, pausa aí. Ele ele deixou a sala horrível. Vocês podem ver que tem um espação entre um bait e um outro, né? O que a gente vai fazer para resolver isso? Como a gente acabou de passar de fase, o próximo bait é muito simples de resolver, né? Então a gente vai tomar a martelada do Seer, sei lá o nome do negócio, Brand of Damnation. A gente vai desviar dos tornados, voltar em todo mundo e tentar fazer o melhor possível para que a gente reaproveite a sala usada, né? Então vamos dar play aí que dá pra ver bem. Eu sou, inclusive, um cara que não tô com tornado, então eu vou tomar a martelada do boss, o Tank Soak, e depois a gente vai ficar um pouquinho e vai voltar para trás, né? O que a gente quer fazer aqui atrás? A gente quer usar esse espaço vazio que a gente tem aqui e baitar o melhor possível, né? Então, olha aí. Olha como foi o bait. 2 baits foram atrás. Perfeito. A gente maximizou a sala. Que a gente tinha feito mal na última, a gente consertou na próxima, né? E agora vem a próxima martelada, que é a mais difícil. A gente vai fazer de novo a mesma coisa. A gente vai sair correndo que nem louco. É pra ficar vivo, basicamente, cara. Que é Sim, muito sim. mais difícil que ela, velho. O que é a parte mais Continuar difícil, aí. no caso, pros healers aí, pão, que tava morrendo Cara, a bastante parte nessa difícil luta. é provavelmente esse próprio tornado, né? Tá. É... Depois Porque de um assim, tempo, como a vocês gente tem começaram a deixar eles um pouco isolados, eu acho, num lugar mais safe, né? sim, sim. Inclusive, como a gente tem 2 Disc, cara, são os dois healers com menor defensivo do game lá. Com menos defensivo, pior defensivo, sabe? É horrível. Então eles rotacionavam neles mesmos o próprio Pin Suppression, né? Porque, cara, é muito difícil de você falar assim pra mim, cara, eu não vou tomar um tornado, né? A maioria das vezes alguém vai tomar um tornado alguma hora, né? E, cara, a parte mais difícil é porque tem heal absorb, né? Os healers precisam healar e tem tornado ao mesmo tempo, né? Então, Uhum. assim, o cara que tá responsável a rampar na segunda martelada, que é a mais difícil, como a gente comentou, que já tem drop e tornado, esse cara aí, ele tem que ter uma concentração muito mais forte. Ele não pode tomar um tornado. O Priest disse que ele tem uma preparação do heal, ele fica uns 10 segundos, 15 segundos antes de começar a healar, rampando o heal, né? Então, assim, o cara, ele tem que estar muito à frente do que ele tá fazendo na hora ali, né? Outra coisa, E essa é a parte difícil. Na prog a gente teve comentários sobre spell warding. Foi setado em alguém isso? Não? Ficou. Então, o Spell Warding, cara, ele é usado na maioria das vezes pra um DPS bater num suposto enrage, né? Aham. Tipo, sei lá, morreu a maioria, dá Spell Warding pro Warrior, Warrior, principalmente, né? ficar Uhum. executando no final da luta. Como eu falei, a gente tá com muita mais gear, né? A gente tem muito mais gear. A gente não precisou fazer isso, porque não chegou nesse ponto de enrage, né? Se a gente fosse revisitar o boss pra mim semana que vem, a gente vai, né, obviamente, eu diria que vale a pena jogar um Spell num healer pra progredir, né? A Aham. gente não tinha, principalmente num disc que tem um ramp difícil, né?
Pega um ramp difícil e joga num disc, é um cara menos que provavelmente não vai morrer, né? A gente já garante também uma boa cura, né? Naquela fase ali É, da eu mecânica. diria que, assim, isso é muito mais da guild. Pode chegar numa try que às vezes falta DPS, e você fala, putz, se eu tivesse Spell Warding ali, teria matado, talvez, né? Mas Sim. eu acho que é mais difícil pro healer do que ter damage pra luta ali. Então eu acho que vale mais a pena você usar Spell Warding num healer mesmo. E aí, morremos, o heal dessa fase é absolutamente difícil. Uma parada importante de lembrar é que as bolinhas que passam. Mecânica de herói, que é a mesma coisa, né? As bolinhas que você pega e aumenta o seu dano. ah, Elas não podem passar no boss de jeito nenhum, cara. O boss já dá e cai em quase tudo, velho. Então, se passa, ferrou, né? O boss tá com 2 stacks nessa try aí, isso a gente pode ver ali no meu Uhum. frame. Então, 2 pessoas deixou passar uma bolinha, que, assim, dificultou um pouco a luta, né? São o quê? 10% a mais de damage ou é 15? Não sei quanto que dá. Mas, se é 5% por bolinha, não sei quanto que é. Mas cara, acho que a dica suprema aí pros caras que tá progredindo nesse boss é desapegar a ideia de baitar todos perfeitos. Vocês querem baitar o primeiro drop da fase o mais perfeito possível, não o segundo. O segundo vocês querem ficar vivo, aquilo lá é dificílimo, né? A raid inteira tem que desviar, tem que aprender a desviar, e é super difícil. Aí depois vem min-max de DPS, min-max de uptime, são coisas que, assim, às vezes vocês nem chegam a tocar nisso porque não precisa, né? Às vezes o dano não é um problema. E aí, o bom de você passar também essa visão aí, que, por exemplo, se alguém tiver com dificuldade nesse segundo bait aí, que é onde a gente só tem que sobreviver, o cara já pode usar um CD pessoal ali, CD de 1 minuto, CD de 40 segundos, se algumas classes têm aí, né? Dá pra você poder tá sempre garantindo não morrer ali no segundo É, bait, né? Já que o a primeiro tem Sympathy de tempo Heal suficiente. nessa luta é importante lembrar uma parada, cara, que, assim, Mistweaver é uma classe, eu acho que pessoalmente é uma classe muito forte nessa luta, né? Uhum. Meio que a gente botava a responsabilidade do heal do Absorb das phases, né? Da phase normal, quando você toma o Brand of the Nation, você ganha um heal Absorb de o quê? Os 800k, 600k. A gente botava a responsabilidade desse heal Absorb nos discs e no Pala, né? O cara que se responsabilizava pela intermission, que dava muito dano, era o Mistweaver. E, cara, ele tinha CD em todas, né? Então, assim, uma classe que eu julgo muito forte nessa luta. Assim como os 2 discs, né? Mas eu diria que quem tem um papel mais difícil disparado é os dois caras que estão relando a phase, né? Que estão relando o seu Absorb. Sei. Eu acho que, cara, eu Legal. acho que é isso, velho. É uma luta que, cara, é muito learning, muito desviar. Não tem, tipo, eu não tem uma forma perfeita de aprender a desviar de tornado, né? Tem classe que não perde uptime. Eu diria que o foco maior que vocês deveriam ter é como vocês estão sujando a sala, como vocês estão arrumando a sala, né? Se tá passando bolinha do boss, isso é um grande problema, né? Resolver ele logo. Se vocês estão sentindo que DPS é um problema, parar e ver quando os DPS estão pegando as bolinhas, se eles estão burstando com increase de damage, se quando eles estão usando a potion. O BL, inclusive, ele é em 4,5, né? Tem classes que seguram um CD de 2 minutos por 30 segundos para dar no BL. Então tem toda uma setagem de dano que pra gente meio que não acontece porque é mais feito. É mais responsabilidade do player, eu diria assim, né? Então eu não tenho ciência de que todo mundo tá fazendo. Eu sei que Hunter segura algumas, eu sei que tem Evoker que bursta no pool, sabe? É muito difícil de eu falar. Bom, perfeito, perfeito. Eu acho que a dica principal aí era essa do bait que game change. Mas fechou. Valeu, pão. O Foi bait, da cara, hora, eu é muito acho. importante, velho. Foi muito da hora. Foi da hora, foi da hora. Mais um E. ponto sobre o bait, cara. A gente Ah, perdeu, sabe? Eu falei já sobre. A gente perdeu muito pull tentando fazer ele perfeito, velho. O segundo bait realmente não importa, cara. Se ficar relativamente próximo do boss, que não seja perfeito, não faz diferença, cara. Não faz diferença. Tenta arrumar com o próximo. A gente tentava fazer perfeito, morria muita gente. E aí depois a gente chegou em VOD, foi entender a luta e viu que, cara, ninguém fazia perfeito isso aí. Era só ficar vivo, velho, basicamente. legal, legal, da hora. A Skyline deu 1000 pulos no Tindral. Isso não mete medo em vocês, não? Muito. Que isso, cara? Calma, cara.